Sabe aquela dor de um coração partido? A frustração de uma briga que parece não ter fim? Ou aquela angústia da possessividade? Pois é, se esses sentimentos são familiares, essa análise é pra gente. Usando como base as ideias do autor Taikon, a gente vai investigar por que o drama romântico parece ser uma constante na nossa vida. E o mais importante, vamos tentar descobrir se existe uma saída. Bom, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar é essa: por que uma coisa que deveria trazer tanta alegria muitas vezes se transforma numa fonte enorme de sofrimento? Desilusão, término doloroso, parece um ciclo que nunca acaba. A resposta, segundo nossa fonte, não está na outra pessoa, mas sim dentro da gente. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos dar nome aos bois e reconhecer o problema que todo mundo conhece. Depois, vamos na raiz da coisa com o conceito chamado par contraído. Na sequência, vamos entender a realidade do fluxo constante, a tal da lunora. Aí a gente vai ver como o choque entre os dois gera todo o conflito. E no final, descobrir uma nova forma de amar. Uma que é mais como uma dança e não uma posse. Então, parte 1. O drama romântico universal. Essa é a experiência que, de certa forma, conecta todo mundo. Aquela montanha-russa de emoções, as expectativas que vão pro ralo, o ciúme que corrói tudo. E o que a fonte nos diz é que isso não é acidente, nem azar. É um padrão. E ele tem uma origem bem específica. E aqui está o pulo do gato. A dor não vem do amor em si, mas de uma profunda falta de autoconhecimento. Basicamente, quando alguém entra numa relação sem saber quem realmente é, o palco para o sofrimento já está montado. A gente acaba buscando no outro uma coisa que, na verdade, precisava ser encontrada primeiro dentro de nós. Certo? Vamos para a parte 2, a prisão do par contraído. Agora é a hora do diagnóstico. Se o problema é esse tal de auto-engano, a gente precisa entender como ele funciona. E ele tem um nome. É o ponto de aglutinação da realidade, ou, para simplificar, o par. Vamos traduzir o que é o tal do par contraído. Pensa nele como aquela sensação de eu que a gente tem, uma identidade que parece fixa, sabe? Mas que lá no fundo se sente incompleta, como se faltasse uma peça no quebra-cabeça. O perigo todo é que esse eu acredita que a peça que falta está em outra pessoa. E como esse par se manifesta? Primeiro, ele se apega numa identidade fixa. Eu sou assim e pronto, final. Depois, ele opera com a crença de que precisa desesperadamente do amor de alguém para se sentir inteiro. E aqui vem a parte mais perigosa. Ele projeta no parceiro uma imagem idealizada, quase um super-herói. É aquela expectativa de que o outro vai ser o salvador, que vai trazer tudo o que falta: segurança, validação, um futuro de comercial de margarina. A gente não ama a pessoa, mas a projeção que criamos dela. Agora, vamos colocar essa rigidez toda em perspectiva com a natureza real das coisas. Parte 3. O fluxo constante da Lunorava. Se o par é a nossa percepção limitada, a Lunorava é o todo. É o cenário universal onde tudo acontece. A Lunorava, falando de um jeito simples, é a própria vida em movimento. É o princípio de que nada, absolutamente nada, é permanente. Tudo está sempre se transformando. É como um rio que nunca para de correr, e nós somos parte desse rio, quer a gente perceba ou não. E aqui está o ponto crucial. Se tudo é fluxo, cada pessoa também é. Nossos desejos, nossas necessidades, nossas ideias, tudo muda o tempo todo. Hoje, alguém quer ficar perto. Amanhã pode precisar de espaço. Isso não é um defeito, não é uma falha de caráter. É simplesmente a natureza da existência. É a Lunorava se manifestando através da gente. Bom, agora a gente chegou no coração do problema. Parte 4. O confronto neurótico. É exatamente o que acontece quando essa nossa pequena identidade rígida, o par, tenta peitar o fluxo infinito do universo, a Lunorava. É uma batalha que já está perdida antes mesmo de começar, né? Colocando de um jeito bem direto, todo o sofrimento de um relacionamento neurótico vem dessa tentativa impossível de exigir que a outra pessoa pare de mudar, que ela pare de fluir. É como tentar segurar a água de um rio com as mãos. É a receita perfeita para a frustração. E essa tentativa de controle se manifesta em cobranças que são simplesmente impossíveis de atender. A primeira é clássica: você tem que me fazer feliz. Aqui o par contraído está basicamente terceirizando a própria completude, jogando um peso enorme e injusto nos ombros da outra pessoa. A segunda exigência é um ataque direto à própria natureza da realidade. Você não pode mudar. Isso é pedir para o parceiro ou parceira atrair sua própria essência, que é fluida. É pedir para a pessoa virar uma estátua só para satisfazer a nossa necessidade de segurança.
E a mais extrema de todas: se você for embora, eu morro. Isso, gente, não é uma declaração de amor. É a confessão do vazio do próprio par. É a crença de que a própria existência depende de ter o outro como uma posse. E qual o resultado inevitável desse confronto? Bom, frustração, óbvio, porque as expectativas nunca se cumprem. Ciúme, que é o medo de perder a posse. Manipulação, aquelas tentativas de fazer o outro se sentir culpado por querer mudar. E, no fim das contas, um término doloroso, cheio de acusações, drama e ressentimento. Mas, e se tiver um outro jeito, vamos para a nossa última parte e ver como isso pode ser construído. Amor como dança, não posse. E se, em vez de lutar contra o fluxo, a gente simplesmente se ancorar nele? Olha, esse slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem um relacionamento neurótico, que é uma verdadeira prisão baseada em controle, expectativa, projeção e posse. Do outro lado, um relacionamento ancorado na Lunorava, que se torna uma dança. Uma dança de liberdade, aceitação, presença e reconhecimento mútuo. E como seria esse amor na prática? Ele é amoral. Não no sentido de ser errado, mas no sentido de não ter expectativas de como o outro deveria ser. Ele aceita o fluxo da outra pessoa do jeito que ele é. Ama a pessoa real, que se manifesta a cada momento, e não uma ideia que a gente criou. E o mais importante, parte do princípio de que ninguém precisa completar ninguém, porque cada um já é uma expressão completa da Lunorava. O amor vira reconhecimento e não necessidade. E talvez o teste final desse tipo de amor seja justamente o fim. Quando os caminhos se separam naturalmente, a separação não é um drama de traição e fracasso. É um reconhecimento tranquilo de que a dança compartilhada chegou ao fim. Não fica ressentimento, só gratidão pelo tempo em que os fluxos dançaram juntos. A conclusão da nossa fonte é que, embora seja raro, esse tipo de relacionamento é totalmente possível. Acontece quando dois pares expansivos dançam juntos, sabendo que ambos são o mesmo fluxo em movimento. Sem controle, sem expectativa. Só presença. E quando isso acontece, é o amor mais livre e profundo que existe. A questão que fica para a gente pensar é: será que estamos dispostos a abandonar a prisão segura do nosso ego para aprender os passos dessa dança?